pessoal, então essa é a nossa aula de matemática. Se você veio procurando aí outra aula, eu vou deixar linkado no fim do vídeo a playlist, beleza? Então na nossa aula de matemática passada, eu passei dois exercícios para vocês resolverem de multiplicação com dois fatores, né? Então vamos para a correção dessas questões. A questão 1 dizia assim: um vendedor levou ao mercado 29 caixas com 12 pêssegos cada e vendeu tudo. Quantos pêssegos ele vendeu? Então, para começar, a gente precisa ver as duas partes da nossa pergunta, né? Então, nós temos a primeira parte até o ponto onde tem a informação e a segunda parte onde tem a pergunta. Essa segunda parte a gente deixa para depois. Agora, que informações a gente pode retirar daqui? A gente pode tirar que ele levou 29 caixas e 12 pêssegos em cada caixa. Então vamos ali arrumar, né, nossa unidade milhar, centena, dezena, unidade. O nosso 29 vai ser o multiplicando e o 12 vai ser o multiplicador. Então, quais tabuadas a gente vai precisar? A tabuada do 1, vamos pôr aqui a tabuada do 1, e a tabuada do 2, vamos pôr ali a tabuada do 2. São tabuadas bem fáceis, né? Então vamos lá. Primeiro a gente começa multiplicando pela unidade, então que é o nosso 2. Então, 2 vezes 9, 18. O 18 a gente não pode pôr inteiro, então a gente vai pôr o 8 na unidade e o 1 lá na casa das dezenas para somar depois. Agora nós vamos fazer 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. Mais 1, que está aqui, 5. Lembrando sempre de cortar aqui depois que a gente usa esse númerozinho para não atrapalhar na próxima conta. Beleza? Agora a gente fez 29 vezes 2. Agora a gente tem que saber a próxima parte da conta, que é esse 1 aqui. Esse 1 aqui, ele é uma dezena, então na verdade ele é 10. Por isso que eu coloco o zero aqui embaixo na casa das unidades, que esse 1 da dezena e esse 0 da unidade formam 10. Então na verdade a nossa conta é 10 vezes 29. 1 vezes 9, 9. Vai o 9 aqui na casa das dezenas. 1 vezes 2, 2. Vai o 2 lá na casa das centenas. Então, nós temos a seguinte conta: 58 mais 290. 8 mais 0, 8. 5 mais 9, 14. Vai o 4 aqui e o 1 ali em cima. 2 mais 1, 3. Então, o nosso resultado é 348. Agora vamos para a segunda parte aqui da nossa pergunta, que é: quantos pêssegos ele vendeu? Ele aqui, no caso, o vendedor, né? Nós temos esse resultado. Uma das respostas possíveis será: ele vendeu 348 pêssegos. Agora, vamos para o nosso segundo probleminha. No chão do saguão de uma escola, há 62 linhas com 37 cerâmicas em cada uma. Quantas cerâmicas há no total? Então, novamente, tem duas partes do nosso problema. Até o ponto, normalmente é uma parte. Depois do ponto é a segunda parte, que a gente vai usar depois quando for fazer a resposta. Então, vamos extrair as informações aqui dessa primeira parte. Então, que informações nós temos? Que são 62 linhas e 37 cerâmicas em cada linha. Então, vamos arrumar aqui nossas casas decimais. O 62 vai ser nosso multiplicando e o 37 o nosso multiplicador. Quais tabuadas nós vamos precisar? A do 3 e a do 7. Então, agora, vamos fazer a nossa conta. Primeiro, as unidades. Então, o 7 vezes o 62. Depois, a dezena, que é o 30, na verdade, né? Vezes 62, porque esse 3 aqui está nas dezenas. Então, vamos lá. 7 vezes 2, 14. 4 aqui na unidade, 1 lá na dezena para reserva. 7 vezes 6, 42. Mais 1 aqui que nós temos de reserva, 43. Então, o 3 vai na dezena e o 4 vai aqui na casinha das centenas. Certo?
Agora vamos para a segunda parte da nossa conta. Lembrando que esse 3 aqui, na verdade, ele é 1/30, né? Então, por isso que a gente põe o zero aqui embaixo. Porque são 3 dezenas. Então, 3 dezenas é igual a 30 unidades. 3 vezes 2, 6. Vai o 6 ali na dezena. 3 vezes 6, 18. 8 na casinha das centenas e o 1 lá na casa da unidade de milhar. Então, nós temos 434 mais 1860. 4 mais 0, 4. 3 mais 6, 9. 4 mais 8, 12. 2 aqui e 1 ali na reserva da unidade de milhar. 1 mais 1, 2. Então, como resultado, nós temos 2.294. Então, a nossa pergunta é: quantas cerâmicas há no total? Uma das respostas possíveis é: há, no total, 2.294 cerâmicas. Então, vamos agora para a nossa aula de hoje, que é segmento de reta. A gente já fez as correções da aula passada, vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai falar de formas geométricas, só que antes de falar de formas geométricas, a gente precisa saber o que é um segmento de reta ou uma reta. Então, o segmento de reta é a menor distância imaginável entre dois pontos distintos. Distintos quer dizer diferentes. Então, a menor distância possível e imaginável entre dois pontos distintos. Então, vamos imaginar que nós temos aqui o ponto A e o ponto B. A menor distância entre eles vai ser um segmento de reta. Então, esse aqui é um segmento de reta, que é a menor distância entre esses dois pontos. Esses dois pontos, eles podem ser imaginários, tá? Ele não precisa estar sempre ali presente, ok? E essa aqui é a menor distância imaginável, porque se eu pegar e fizer uma curva aqui por cima, por exemplo, não vai ser tão perto quanto eu ir reto. Se eu for fazendo espiraizinhos aqui, ó, também não vai ser tão perto quanto eu ir em linha reta. Beleza? Vamos imaginar agora outro ponto A e ponto B. Aqui e aqui. E um segmento de reta é a menor distância entre eles. Tá? Se eu for por aqui e depois ir para lá, aí eu já tenho dois segmentos de reta. Então, já são 3 pontos na verdade. Mas, indo reto aqui, eu tenho um segmento de reta que é a menor distância entre esses dois pontos. Então, agora nós vamos ver o que são retas paralelas. Retas paralelas, elas não se encontram em ponto algum. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo de duas retas paralelas. Ó. Ela começa aqui e essa começa aqui. Elas vão seguindo reto. Se fosse infinito isso aqui, elas jamais se encontrariam lá na frente, porque elas estão exatamente perpendiculares uma da outra, ou seja, elas estão no mesmo ângulo, elas estão inclinadas no mesmo jeito, na mesma distância. Se uma delas estiver inclinada um pouquinho para dentro, elas vão se encontrar lá no futuro, mas elas estão totalmente retas, então elas são retas paralelas. Retas perpendiculares agora. Então elas são retas que se cruzam em um ponto, formando um ângulo reto. Então aqui nós temos uma reta e aqui nós temos outra cruzando ela, olha só. Essa aqui está indo para lá ou para cá, tanto faz, aqui é indiferente para onde ela vai. E essa outra está cruzando exatamente aqui no meio. Ó. Então, como elas se cruzam em um ponto, só aqui elas formam um ângulo reto, mais para frente vocês vão aprender, não esse ano, vai ser em outros anos, ele é uma medida que vai exatamente aqui. Ó. Ele é reto porque ele forma um quadrado. Tá? Então, se ela forma um ângulo reto, é porque elas são perpendiculares. Se uma delas tivesse um pouquinho mais inclinada, o ângulo não seria reto, ele seria um ângulo mesmo, né, que a gente não chama de, não tem um nome específico, é um ângulo. Certo? Então, isso é uma reta perpendicular. Quando duas retas se cruzam e formam um ângulo reto.
E agora vamos ver o segmento de reta transversal. Ele só tem um ponto em comum com outra reta. Então aqui nós temos uma reta e aqui nós temos outra. Olha só, aqui eles têm esse ponto em comum, não tem nenhum outro. Tá? Então isso é uma transversal, certo? É a reta que está cruzando outra em qualquer ponto, desde que seja só em um ponto. Parece o nosso exemplo de antes, só que esse aqui tanto faz a inclinação, tanto faz o ângulo que vai dar aqui. Tá? Então é por isso que ele é uma transversal. Então agora vamos falar sobre intersecção. O prof está apresentando esses conceitos para vocês, porque vocês vão precisar a hora que a gente for falar sobre as figuras geométricas planas, beleza? Intersecção, então, é um ponto em comum entre duas retas paralelas. O nome é meio estranho, mas é bem fácil. Olha só. Então, nós temos aqui duas retas, certo? E esse aqui é o ponto em comum delas, não é? Então, exatamente esse lugar a gente chama de intersecção, porque é o lugar onde elas estão se cruzando. Vamos para outro exemplo. Então, aqui nós temos outras duas retas. Esse aqui é a intersecção, porque é o ponto onde elas se cruzam. É o ponto em comum delas. Mais um exemplo. Aqui, ó, outra reta está cruzando aqui com essa. Olha só, então aqui também é o ponto em comum. Então aqui é a intersecção entre eles. Então agora vamos para as figuras geométricas planas, que é realmente o tema da nossa aula. Agora que a gente já sabe o que é segmento de reta, intersecção, paralela, perpendicular, essas coisas todas. Então eu tenho um desafio para vocês. Quero ver se vocês sabem o nome dessas 6 figuras geométricas. Eu vou dar 1 minuto para vocês colocarem aí nos comentários o nome dessas 6 figuras geométricas. Coloca lá, número 1, tal nome, número 2, tal nome, número 3, tal nome. E vai ter uma barrinha na tela correndo, certo? Quem conseguir aí, por exemplo, chegar só até o número 3, quando acabou o tempo, posta do jeito que está ali o comentário. Parou no número 3, posta o número 3. Parou no número 4, posta o número 4. Quero ver quem que vai conseguir acertar o nome de todas e escrever rápido. Beleza? Quando eu falar já, então, já! Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem Bom tempo, quero só ver agora nos comentários quem que conseguiu acertar, hein? Então, agora vamos para as respostas. Então, nós temos aí triângulo, círculo, retângulo, quadrado, losango e elipse. O triângulo, ele é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Um polígono é uma figura plana, plana quer dizer que ela é reta, como se estivesse uma superfície, limitada por segmentos de reta. Lembra o que era segmento de reta? Que era qualquer distância, que era a menor distância entre dois pontos. Então, ó, nós podemos imaginar que aqui tem um ponto, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, aqui tem um segmento de reta, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, um triângulo ele tem 3 segmentos de reta, né? E ele tem 3 ângulos, por isso que o nome é triângulo. Tri vem de 3 e ângulo vem do ângulo. Aí nós temos um círculo. O círculo é uma figura plana limitada por uma circunferência. Então, isso aqui é a circunferência. Ele não tem lados, ele não tem um segmento de reta, porque ele não é uma reta, né? Ele é uma circunferência. Então, isso que é um círculo. O retângulo, ele é um quadrilátero cujos ângulos são retos.
E um quadrilátero é um polígono, ou seja, né, é uma figura plana que tem segmentos de retas, que contém 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, um retângulo é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. E o retângulo, os ângulos dele são retos. Lembra que o prof falou? Ó, os ângulos desse triângulo aqui não são retos, eles são meio arredondados. E desses aqui são retos, porque ele forma um ângulo de 90 graus, que a gente chama. Mas isso vocês vão aprender só no futuro, tá? Agora é importante só que vocês sabem que ele é um quadrilátero de 4 lados, certo? Aí um quadrado, ele é um quadrilátero também, igual ao retângulo, cujos lados são congruentes. Cujos lados são iguais em medida. Então, esse lado é o mesmo tamanho desse lado, que é o mesmo tamanho desse, que é o mesmo tamanho desse. Então, num quadrado, se eu sei qual lado, se eu sei o tamanho desse lado, eu vou saber o tamanho de todos os outros lados. Diferente do retângulo, que tem um lado, esse lado é igual a esse, mas não é igual a esse aqui. Esse aqui é igual a esse, mas não é igual a nenhum desses dois. Tá? Então, o quadrado tem todos os lados iguais. Um losango, e é importante aqui saber que é um losango, não é losango igual ao triângulo e nem losango igual ao retângulo. É losango, ok? O losango, ele é um quadrilátero, também tem 4 lados, cujos lados são congruentes. E congruentes é as figuras que derivam uma da outra por transformação circular. Se a gente dividir aqui, ó, o losango no meio, ou aqui, a gente vai ter 2 triângulos. Então, se a gente pegar esses 2 triângulos e juntar, ele forma um losango. Por isso que ele é congruente, ok? E aqui nós temos a elipse. A elipse, ela é uma figura geométrica plana também, iguais a todas as outras, que nós estamos trabalhando nas figuras geométricas planas, obtida pela intersecção entre um plano e um cone. Intersecção a gente viu lá nos segmentos de retas, que era o encontro dos pontos. Mas aqui, intersecção é uma operação através da qual se consegue um conjunto composto por elementos comuns aos dois conjuntos. Então, se a gente pegar o cone, que é tipo, imagina a casquinha de sorvete, né? A casquinha de sorvete, só que imagina ela fechada embaixo, ou em cima, no caso do sorvete, né? Então, essa casquinha de sorvete, para eu tentar desenhar aqui, ó, imagina que ela seja fechada. Se a gente fizer uma intersecção, ou seja, se a gente cortar aqui, a gente vai ter aqui um triângulo, no caso vai ser um cone, mas vamos imaginar que aqui é um triângulo, e aqui nós vamos ter a elipse, tá? Que é esse círculo, só que ele não é bem um círculo, ele é oval. Então, isso que é uma elipse. Então, agora eu tenho mais um desafio para vocês, pessoal. Vamos continuar aqui com outro desafio. Igualzinho ao desafio anterior, só que com figuras diferentes. Então, temos mais 6 figuras, a figura 7, a figura 8, a figura 9, a figura 10, a figura 11 e a figura 12. Chama aí para ajudar nesse aí o pai, a mãe, a vizinha, quem tiver aí perto de vocês, o irmão mais velho, quem tiver aí, para ver quem que sabe o nome dessas figuras. E aí vocês vão ter 1 minuto para pôr nos comentários aí o nome dessas figuras. Quem não conseguir fazer todos, beleza, posta o tanto que conseguir fazer. Quem conseguir, eu vou ver no final aí. Beleza? Então, a partir de agora, 1 minuto, valendo! Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem
tempo esgotado. Quero ver aí quem que conseguiu fazer. Vou ver nos comentários. Estava mais difícil, né? Então vamos às respostas. Então nós temos um trapézio no número 7, paralelogramo no número 8, eita nomezinho, né? Pentágono no número 9, hexágono no número 10, heptágono no número 11 e octógono no número 12. É uns nomes bem difíceis dessa vez. Então vamos aí para ver o que significa esses nomes. O trapézio, ele é um quadrilátero com um par de lados paralelos, que são chamados de bases. Um par são dois, né? Então é esse aqui e esse aqui. São paralelos. O que significa paralelos? Que são linhas, né, retas, são segmentos de reta, que não se cruzam em nenhum momento. Não são esses aqui, porque esses dois aqui eles não estão paralelos. Porque se a gente imaginar que essa linha aqui vai continuar no futuro, em algum momento elas vão se encontrar. Então essas duas aqui não tem esse problema, porque elas não vão se encontrar no infinito, né? Então por isso que essas duas aqui são as bases. Ok? E tanto faz se o trapézio está com a parte maior para baixo ou com a parte maior para cima. É indiferente. Próxima figura é um paralelogramo. É uma figura geométrica que possui 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Então vamos pensar. Olha só, o trapézio, esses dois lados aqui não são paralelos, porque eles vão se encontrar em algum momento as retas dele. Já o paralelogramo, não. Esse lado e esse lado, eles estão no mesmo ângulo. Então, se for seguir até o infinito, eles nunca vão se encontrar. Aqui é a mesma coisa, eles são paralelos, eles nunca vão se encontrar. Então, isso que é um paralelogramo. Por isso que é paralelogramo, que é um polígono que jamais vai se encontrar. Lá os lados dele jamais vão se encontrar. Os segmentos de reta que formam os lados. O pentágono, número 9, é um polígono que possui 5 lados e 5 ângulos. Vamos contar os lados? 1, 2, 3, 4, 5. Parece uma casa, né? Mas ele tem 5 lados. Essa é uma das formas de pentágono. Existem outras formas. Essa é uma das mais conhecidas. Então, são 5 lados e 5 ângulos. Um ângulo aqui, outro ângulo aqui, outro aqui, 4 ângulos, 5 ângulos. Isso que é um pentágono. Penta vem de 5 e gono vem de polígono. Então, polígono de 5 lados e 5 ângulos. Tá? Então, o Brasil, por exemplo, ele é pentacampeão do mundo. Então, 5 vezes campeão do mundo. Então, assim você vai saber sempre, 5 lados, penta. Vamos agora para o hexágono, ou hexágono. Então, o hexágono, ele também é um polígono que possui 6 lados e 6 ângulos. O pentágono, 5 lados e 5 ângulos. O hexágono, 6 lados e 6 ângulos. Um lado, 2 lados, 3, 4, 5, 6. Então, 6 lados e aqui 6 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso que é um hexágono, ou hexágono, tá? E agora vamos para o próximo, que é o heptágono. Então, ó, lembra que pentágono vem 5, polígono de 5, hexágono, mesma coisa. Hexa significa 6. Então, o Brasil está tentando ser hexacampeão mundial, que é 6 vezes campeão mundial. Então, hexa é 6 e gono vem de polígono, polígono de 6. E aí nós temos o heptágono. Olha só, hepta significa 7. Então, 7 lados e 7 ângulos. É isso que significa o heptágono, um polígono com 7 lados e 7 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 ângulos, 4, 5, 6, 7 ângulos. E aí nós temos o octógono. O octógono é o nome do lugar onde os lutadores do UFC lutam também. Então, isso é um octógono. E ele se chama octógono justamente porque octo significa 8. Polígono de 8 lados e 8 ângulos. Então, o octógono em que o pessoal do UFC luta tem 8 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E também 8 ângulos, como a gente pode ver aqui contando. Então, o octógono acho que era a mais conhecida de todas essas figuras aqui, né? Octógono.
Então é só vocês lembrarem. Penta 5, hexa 6, hepta 7, octo 8. E aí nós temos o eneágono, que tem 9 lados e 9 ângulos, o decágono, que tem 10 lados e 10 ângulos, e assim sucessivamente. Beleza? E agora, hora da nossa atividade realmente para fazer. Então, a nossa atividade, eu quero muita criatividade de vocês, ok? Então, existe um homem chamado Pierre Mondrian. O Pierre Mondrian é esse cara aqui, ó. Falou que tá vendo essa zoeira aqui. Então, o Pierre Mondrian, ele fez obras. Essas aqui são as obras dele, são algumas delas, né? Ele tem várias. Então, são obras de arte feitas somente usando figuras geométricas. Olha só, a gente aqui pode ver, tem um triângulo aqui, tem um losango, tem um retângulo, não sabemos se é um quadrado, que teria que medir bem certo, mas parece ser um quadrado. Aqui nós temos também triângulos, retângulos, círculo, quadrado. Aqui quadrados, retângulos. Nós temos várias figuras geométricas que esse homem aqui, o Pierre Mondrian, fez na sua obra. Então, qual que é a tarefa de vocês, a atividade para vocês fazerem? Eles vão escolher 5 figuras geométricas daquelas 12 que a gente viu, que é o triângulo, círculo, retângulo, quadrado, losango, elipse, trapézio, paralelogramo, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Vão escolher 5 delas e vão fazer uma obra de arte e tem que aparecer essas 5 que vocês escolheram. Tá? Então vamos dizer que vocês escolheram quadrado, círculo, triângulo, retângulo e elipse. Tem que aparecer essas 5 na figura de vocês. Tá? E não precisa ser uma figura assim que parece ser abstrata, né? Que ela não é um desenho de alguma coisa. Você quer desenhar, por exemplo, um robô ou uma pessoa e quer usar sua forma geométrica, você pode, desde que apareçam as 5. Quer desenhar uma casa usando formas geométricas, você pode. Tá? A obra é de vocês. Não esqueçam, a obra seria interessante se ela fosse colorida, tá? Aí vocês que decidem como vocês querem, certo? Aí você tira uma foto da obra e manda para o prof. Vocês podem usar o computador, podem fazer na folha do caderno, vocês que sabem o jeito que vocês vão fazer. Beleza, pessoal? Olha só, o Pierre Mondrian diz que é um trabalho bem bonito, certo? E então, aproveitando aí que o Pierre Mondrian pediu um trabalho bem bonito, vou pedir para vocês compartilharem aí, para vocês clicarem aí no botão de se inscrever, para vocês também clicarem no curtir. Olha só, até o Pierre Mondrian está pedindo, não esquece do like, né? Então, não esqueçam aí de curtir o vídeo, comenta lá o que você achou dessa aula e fazer atividade muito bonita. Beleza, pessoal? Beijos, tchau!